Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Sejam bem-vindos a mais um episódio do TPM Essência Integrativa. Eu sou Vanessa Evangelista, nutricionista integrativa e mentora de nutricionistas. E aqui é um espaço para a gente falar sobre saúde, bem-estar, longevidade e estilo de vida. Gente, o tema hoje é muito interessante. Eu confesso assim que me encanta. É constelação familiar, uma ferramenta de cura para o corpo. E eu sou prova disso. A nossa convidada de hoje, ela é facilitadora em constelação familiar sistêmica e empresarial, Reiki Master, pedagogia sistêmica, palestrante e mentora de educação sistêmica e empresarial. Seja muito bem-vinda, Lúcia de Mendonça. Que prazer ter você aqui, querida. O prazer é todo meu, minha querida. Com muita alegria que estou aqui. Lúcia, vamos começar falando o que é constelação familiar, né? Porque eu acredito que ainda haja muita crença e preconceitos, né? Eu mesma era uma pessoa que não conhecia e achava que era isso, que era aquilo, e não era nada do que eu achava. Vamos explicar para quem está nos assistindo o que é constelação familiar. Então vamos lá. Constelação familiar é uma ferramenta que vai nos trazer o que está oculto, impedindo o fluxo da nossa vida. E como isso acontece? Através de campos mórfico-genético, que é o campo de informação. Por quê, Vanessa? Ao nascer no nosso sistema familiar, nós herdamos, todo mundo já sabe disso, um DNA físico, né? Que Sim. é parecer com o pai, cabelos, olhos e tudo mais. Mas também nós herdamos um DNA emocional, que é que conta toda a história da família do pai, toda a história da família da mãe. Então, nós temos esse DNA em nós. Isso está em nós. E por lealdade, nós seguimos esse DNA muitas vezes e não sabemos disso, porque é o que está oculto. Eu gosto até de falar que nós temos um currículo oculto, que é as coisas que acontecem dentro desse nosso sistema familiar. E o benefício a constelação traz para a gente? É quando a gente encontra o nosso lugar dentro do sistema familiar. Porque muitas vezes, ao nascer, a gente sai do nosso lugar. Sim. Por lealdade, por N situações. Nós saímos do nosso lugar, então nós perdemos a força. E quando a gente busca uma constelação por algo que está nos incomodando, o que isso acontece? Nós vamos encontrar o nosso lugar. Quando nós encontramos o nosso lugar dentro do sistema, nós encontramos força para o mundo, para as coisas da nossa vida. E encontramos o lugar em todos os outros lugares. Então, quando a pessoa vai constelar, eu gosto muito de falar um pouquinho sobre o que é isso. Porque, veja bem, existem os princípios da natureza que atuam no nosso sistema familiar. E esses princípios não vão perguntar assim, Vanessa, você está violando? Sim. Eles vão agir. E muitas vezes nós não entendemos por que isso não dá certo na minha vida. Por que eu tenho dificuldade em relacionamento? Por que às vezes o dinheiro vem e não fica? Por que eu não consigo encontrar alguém na vida? Então, tem N possibilidades. E através da constelação, quando você vai para uma constelação, isso vai vir para você. E eu até gosto de dizer que vai vir aquilo que você precisa ver e não o que você quer ver. Dói, mas cura, gente. Exatamente. Às vezes traz ali uma dor, um momento assim que você fala, nossa, e de repente aquela situação impactante Sim. te mostra algo e aí você entra num processo. Não é passo de mágica. Fui lá constelar, vou dormir, acordar linda, maravilhosa. Não. Às vezes a gente vamos entrar num processo que às vezes precisa de um tempo para que aquilo reverbere, chegue aonde precisa chegar, para que a gente possa seguir o nosso caminho com fluidez. Sim, e não necessariamente vai ser um processo também fácil ou agradável, né? Às vezes é um processo difícil, doloroso. Sim. Mas que vale a pena. Eu gosto de comparar, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, um procedimento, seja qual for o procedimento. Você vai andando, linda, maravilhosa, até sem feita, arruma e vai.
E aí, quando você volta desse procedimento ou dessa cirurgia, você precisa de um tempo, Sim. precisa de remédio, de repouso. A constelação é a mesma coisa. Sim. Você faz uma cirurgia na sua alma. E ali você precisa, às vezes, de um tempo para que aquilo reverbere e chegue onde tem que chegar. E muitas vezes a pessoa vai por curiosidade. Eu, por exemplo, eu não constelo pessoas curiosas. Se a pessoa chega, tem uma entrevista e ela está ali, eu vim porque eu fiquei curiosa, quero saber algo. Ali encerra. Porque constelação, ela não é curiosidade. Ela não vai resolver o problema se você não entrar nesse processo e você não fizer a sua parte. Então, ela Sim. te mostra algo. Estar aberto, né? Por exemplo, aqui tem um copo de água. Eu estou com sede. Para matar a minha sede, eu preciso fazer um movimento. Sim. Tomar essa água. A mesma coisa. Eu vou lá, vejo aquilo que está emaranhado, vejo o meu emaranhado e eu faço o quê? Acendo a luz do quarto e fico parada na porta, não entro? Para arrumar toda a bagunça que está aqui Sim. dentro. Sim. Não é Então, só acender a luz, né? não é só tocar Tem que ali. enfrentar a bagunça. Tem que enfrentar e ir abrindo gavetas por gavetas. Sim. E ali eu vou dar conta de algo. Por quê? Quando eu falo desses princípios sistêmicos, ordens do amor. Bert Hellinger, quem nos trouxe esse conhecimento, ele não inventou, ele não criou nada, ele trouxe esse conhecimento porque ele era um padre e ele foi viver na África 16 anos, numa tribo Zulu. E nessa tribo ele aprendeu várias coisas. E, de repente, ele percebeu que tinha algo, porque lá a forma, a cultura dos Zulus era bem diferente da nossa. Então, ele é um alemão. Então, ele volta para a Alemanha e pede para sair e vai estudar. Porque na África ele trabalhou também com muita terapia familiar. E quando ele passa por todas essas terapias, ele percebe algo, então ele vai colocando em prática. Foi quando ele percebeu que esses princípios sistêmicos da vida, ele deu o nome de ordens do amor. Ele romantizou um pouco. Sim. Porque até para amar, nós precisamos de ordem. Não basta amar. Sim. E a gente tem uma fala assim muito de dizer assim: por amor aos meus filhos eu dou a minha vida. Por amor a fulana eu dou a minha vida. E isso é algo que vai atrapalhar, vai pesar, vai emaranhar a vida dessa pessoa, porque não existe forma da gente dar a vida para outra pessoa, a não ser através de um casal, um homem e uma mulher, que foi o meio que nós chegamos aqui na vida. Sim. E esse é o único veículo, é a mulher, de trazer a gente para a vida. Sim. Mas ela precisa do homem. Mas ela dá uma vida sem tirar a vida dela, né? E não tem como esse que ela tire a vida dela. Isso não vai fazer. Não vai ajudar em nada. É verdade. Enfraquece o outro. Porque quando eu acho que o outro é incapaz, não dá conta de resolver os seus problemas, eu estou empurrando ele cada vez mais para o buraco. Eu estou me colocando no lugar de grande e dizendo para ele, você realmente é um fraco. Isso acontece até com a gente, mãe, em relação aos nossos filhos. Nós precisamos aprender, enquanto mãe, olhar para os nossos filhos, ver o caminho, o destino de cada um e não interferir. Sim. E por amor, um amor cego, que é um amor que adoece, nós fazemos muito isso. Querer salvar o outro. Eu até trouxe um livro aqui que eu gosto muito, né? que é a Ordens da Ajuda. Já fica a dica. É muito interessante esse livro aqui, porque aqui, principalmente para a gente enquanto profissional, para a gente poder trabalhar com os nossos clientes sem interferir naquilo que ele nos traz. Porque quando eu interfiro, eu estou julgando Deus. E a constelação, ela trabalha com isso, o não julgamento. A não exclusão. Sim. E é a parte mais difícil, porque a nossa cultura é de julgar muito, de condenar as pessoas. Nós entramos num lugar de juiz. Sim. De condenar, de achar que se o outro agisse de outra forma, aquilo seria melhor para ele. Mas o que é que está por trás daquilo que ou aquele cliente ou o meu filho está vivendo? Um amor, que é esse amor, um amor cego. E esse amor é que a gente precisa descobrir e passar a ter um amor que cura, não um amor que adoece. Sim. Porque, veja bem, eu mesmo trago isso aqui, falo de mim mesma. Quando eu conheci a constelação, minha primeira formação é pedagogia, professora.
Quando eu me aposentei, eu estava muito doente mesmo, muito, muito, muito. Imagine uma pessoa super doente. Eu mal conseguia levantar. Para levantar, eu precisava de ajuda. E aí foi quando eu fui fazer meu caminho de cura, porque o que agora há pouco mesmo vocês falavam aqui sobre isso, né? O cuidar da gente, de estar muito sobrecarregada. Eu fui fazer meu caminho de cura, de busca. Daí eu encontrei o Reiki foi um divisor de água na minha vida. Depois eu fui fazer o terapeuta holístico e depois lá eu conheci a constelação familiar. E quando eu conheci, Vanessa, você não vai acreditar. Eu pensei assim comigo, hein? Minha família não tem problema. Tá tudo normal, mas Aham, né? representando pai e mãe. Imagina, meu pai e minha mãe são perfeitos. Saí, fui pro banheiro, não quis, né? E aí a minha amiga perguntou, e daí você não? Eu falei, não, eu fiquei resolvendo umas coisinhas aqui. E continuei a vida. Passou um tempo, uns 2 anos, aí você começa a olhar, parece que aquilo toca, por isso que eu falo que constelar você tem que tocar no seu coração. E às vezes no primeiro momento não toca. E quando eu percebi, falei, gente, estou repetindo história. Eu já disse que não ia fazer isso, estou fazendo. O que é que está por trás disso? Pensei comigo, vou ver na constelação. Olha. E aí que foi o meu encantamento. Porque ela não mostra o que eu quero, ela mostra o que eu preciso. E lá eu vi o que eu precisava fazer. Foi aí que eu comecei. Falei, gente, eu preciso estudar isso, eu preciso conhecer mais. E aí eu mergulhei. E é uma ferramenta pro tal de quebrar ciclos, né? Que as pessoas tanto falam, né? A gente precisa quebrar alguns ciclos, né? Que vêm de geração em geração. Exatamente. É fechar o ciclo, né? Sim. E não precisamos repetir. Porque é como para falar aí sobre as ordens do amor, existem esses princípios, essas ordens do amor que atuam. E quando eu violo essas ordens do amor, o universo não vai falar assim: olha, você está violando, contrate um advogado, ou sei lá, faça alguma coisa. Não. Vai doer, vai adoecer. Todas as doenças, os sintomas, as dificuldades das crianças na escola, tudo está relacionado a algo que a gente precisa olhar. Sim. E aí, quando eu vi tudo isso, falei, não, eu vou estudar. E aí, quando você descobre essas ordens do amor, você fala, gente, isso é muito lindo, isso é bom demais. Por exemplo, falando um pouquinho sobre essas ordens do amor, são 3 só. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E o que isso traz para nós? Quando eu violo uma, as 3 atuam juntas, tá? Tá. Pertencer ao nosso sistema familiar é necessidade básica de sobrevivência para dar continuidade à espécie, isso desde que o mundo é mundo. Sim. Só que para pertencer muitas vezes ao meu sistema, eu quero ter os mesmos comportamentos que os meus pais tiveram com meus avós, mesmo que eu não saiba, que eu não tenha conhecido os meus avós. Então eu começo a repetir a mesma história. Vou dar um exemplo aqui. Nós falamos muito, criticamos muitos homens, né? As mulheres criticam muitos homens, falar que tem o dedo podre, né? Isso, aquilo, porque o homem é esse aqui. Mas o homem, me olhem com amor, mas o homem é o que é mais excluído do sistema. Então, vejamos bem, digamos que lá atrás, na nossa geração da bisavó, digamos assim, a gente sabe que hoje as mulheres têm o direito de escolher com quem casar. E mesmo assim ainda tem casamento que são por interesse ou por outras necessidades, Sim. não são por amor. Todo casamento que não é por amor está fadado ao fracasso. Mas digamos que lá atrás, a minha avó tinha uma paixão, gostou de alguém, mas os pais dela não permitiram que ela casasse com aquela pessoa e obrigou ela a casar com outra. E ela casou porque lá atrás eles obedeciam. Obedecer, antigamente, era o que mais a gente tinha que fazer. E estava tudo Sim. certo, não tem nada de errado em obedecer, porque era a cultura da época. A gente não pode aqui olhar agora e criticar. E querer se fosse julgar, eu, né? porque daí eu entro no quê? No que se falou? Julgamento. Então, eu julgo, vou fazer pior. Todas as vezes que eu julgo o comportamento de alguém, eu faço pior. Tá? Isso é a lei da natureza. Então, eu aqui... A minha avó lá casou com aquela pessoa com quem ela não gostava, formou uma família. Minha mãe nasceu e eu nasci. Então, veja bem, a riqueza disso. Ela não casou por amor, ela sofreu as dores disso. Ela se calou para manter, para passar a vida adiante. E eu aqui, às vezes, ou às vezes uma filha, uma neta aqui, vai olhar para isso inconscientemente, porque eu trago essa informação.
E vou repetir, por amor a você, vovó, eu também não vou casar. Ou vou buscar sempre homens indisponíveis. Aí eu julgo os homens. Os homens não são bons. Olha. Mas se o meu bisavô lá, por exemplo, não tivesse feito ela casar com aquele homem, e ela ter tido a minha avó, a minha mãe, e eu não teria nascido também. Então, tudo depende do que aconteceu lá. Então, tudo que aconteceu lá foi importante e deu certo, porque a vida chegou. Quando a gente começa a virar essa chave de olhar para a vida que chegou até aqui. Porque se ela tivesse casado com aquele homem que ela amava, eu não teria nascido. Sim. Então, eu tenho que honrar essa bisavó, porque através da dor, a vida chegou até mim. E não ficar preso na dor, no julgamento, condenando o que o meu bisavô fez, o que não deveria ter feito. Porque quando eu paro, fico nesse julgamento, eu estou olhando para o passado. Lembre-se, gente, o passado só serve para a gente como referência e não residência. E o que a gente mais faz? Viver no passado. Perfeito. E quando eu olho para o passado, eu olho para a morte, porque já passou. E aí eu ganho algo de importante, como agora há pouco a gente falava aqui de mãe. As pessoas se prendem muito em dizer, porque minha mãe era isso, minha mãe era aquilo. Minha mãe batia porque minha mãe era ruim, porque a minha mãe abandonou, tudo porque a minha mãe. E quando que eu olho para a minha mãe e digo, muito obrigado pela vida, por você ter me carregado 9 meses da forma que você sabia. Sim, te deu o que você tem de mais precioso, né? A E sua não vida. existe nada maior do que a vida. Não existe nada maior do que a vida. Então, nós recebemos um presente muito rico do nosso pai e da nossa mãe. E, às vezes, Vanessa, eu ouço a pessoa dizer assim, meu pai, eu não tenho pai. Oi? Como assim você não tem pai? Não tenho pai. Como Meu que pai você nasceu, né? abandonou minha mãe e foi embora. Aí a gente pergunta, abandonou quem? A sua mãe? Aí eu gosto de perguntar assim, você conhece o marido da sua mãe? Conhece? Boa. Você conhece a mulher do seu pai? Aí a pessoa às vezes para um pouquinho e pensa e fala assim para mim, eu conheço meu pai? Eu falei, então, você não conhece o marido? Marido é um e pai é outro. Sim. Mãe é uma O pessoa. marido é da sua mãe, o pai é seu. Então, e como pai ele foi perfeito. Mesmo tendo me abandonado, sim. Porque ele te colocou num lugar seguro, ele não colocou em qualquer lugar. Ele escolheu aquela mulher e colocou você dentro daquela mulher. Olha. Olha que lindo que é isso. Eu sou apaixonada por isso. E essa mulher, mesmo não querendo, vamos dizer as nossas mães aqui, mesmo não querendo, ela disse sim para nós. Esse é o nosso maior sucesso. Sensacional. Quando eu tomo isso, esse meu primeiro sucesso, eu vou ter sucesso na vida. Por quê? Porque o nosso segundo sucesso qual é? O nascimento. Então, a nossa vida intrauterina é um ciclo, que muitas vezes eu preciso olhar para esse ciclo e fechar esse ciclo. O nascimento é o nosso segundo sucesso. Como eu nasci normal, cesárea, fórceps, cada nascimento vai trazer uma dor para mim. Nascer de parto normal, a gente ganha autonomia para vir para a vida. Cesárea, que bom que existe cesárea, né? Porque salva muitas vidas também. Sim. Mas o que aquilo traz para mim? Quando a pessoa... E muitas vezes, hoje, as mulheres... De novo, mulheres me olhem com amor, tá? Aqui a gente está falando de possibilidades. Com certeza. Escolhe, eu vou fazer cesárea, a hora de nascer. A criança é que escolhe a hora que ela vai nascer. Isso traz sérias consequências depois. Até falando aqui de uma constelação muito linda, a menina de 15 anos, eu não constelo assim, menos de 15, né? E ela veio para uma questão, fazer terapia familiar, sistêmica, porque aí ela chegou e ela falava assim, Vanessa, eu não estou pronta. Eu não estou pronta ainda para terminar essa série. Parece que eu não estava pronta para ter saído do primário e estar no ensino fundamental e agora para o colégio. Eu não estou pronta para fazer o vestibular. O desespero dela era dizer isso. Eu não estou pronta para nada da vida. Para nada da vida. Tá. Nós fomos trabalhando através de movimentos sistêmicos. E onde nós chegamos? Nascimento. Nascimento, em que a mãe marcou para fazer, né, ali tudo combinadinho, não sentiu dor nada, e a criança
ela está ali, ela sente que algo novo vai acontecer porque ela está ligada à mãe, ela sabe tudo que está acontecendo fora, mas ela não entende muita coisa, mas é como se ela dissesse para a mãe: eu ainda não estou pronta para nascer. Olha, Olha que lindo, Vanessa. é. E aí, quando nós trabalhamos isso, esse renascimento, né? Foi assim, um fluir na vida dela, que ela falou assim: uau! Então agora eu estou pronto. Eu falei: sim, agora você está pronto para tomar a sua vida e seguir fazendo as suas coisas. Então, tanto a constelação quanto esses movimentos sistêmicos, eles nos trazem aquilo que a gente precisa ver, às vezes através de uma fala nossa. Sim, é uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento, né, Lúcia? Porque você conhece quem é você, na essência, né? As suas dores, os seus traumas, o seu lugar dentro do seu sistema, né? Que isso, para mim, assim, foi divisor de águas, que muitas vezes a gente tem hábito, ou costume, ou crença, ou enfim, trouxe dos antepassados de se colocar num lugar que não é seu, né? Os filhos querendo ser pais dos pais, né? Julgar, minha mãe deveria fazer assim, meu pai deveria fazer assado. Eu queria muito ditar como meu pai e minha mãe deveria fazer as coisas. E hoje, independente de eu achar que tá certo ou tá errado, quem decide é eles, é a vida deles. Eu só, né, só observo, compartilho ali, e tá tudo bem, e não tenho sentimento com relação a isso, porque eu entendo que é a vida deles, e eles são maiores que eu aprendi, gente. Então, então, mas aí a gente fala desse amor cego, porque o filho, ele tem um amor mágico, a criança, ele tem esse amor mágico de que eu posso salvar meu papai e a minha mamãe. A gente quer proteger, quer E aí eu cuidar. vou fazer por ele, nesse amor mágico de querer fazer algo pelo nosso pai e pela nossa mãe. Então se coloca a carregar a dor nossa, muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho tanta dó da minha mãe. E eu digo, Ela fala assim, minha mãe sofreu muito, coitada da minha mãe. E aí a pergunta é, quantos anos a sua mãe tinha quando você nasceu? 22. Quem cuidava da sua mãe antes de você nascer? É, Então são coisas simples, mas pontual, que traz uma reflexão, esse autoconhecimento. E é nessa forma de fazer essa pergunta. Quando a pessoa diz assim, nossa, que interessante, é verdade, eu não preciso cuidar da minha mãe. O que acontece? Algo já muda dentro de você. Porque a constelação ela vai trabalhar de dentro para fora. Não é eu pegar, assim, por exemplo, esse copo de água aqui e vou tomar. E quando a gente fala, voltando lá nas ordens do amor, quando a gente fala do pertencimento, então pertencer é a necessidade básica de passar a vida adiante. Aí nós vamos para a hierarquia, que é o que você falou, eu entendo que meus pais são grandes. É a ordem de chegada. Quem é que chega primeiro no relacionamento? Um homem e uma mulher. Só que este homem e essa mulher chegam sozinhos? Não. Ele vem com todo o sistema e eu. E aqui é simples assim, sabe, gente? Quando você olha para a família do marido e fala assim, não gosto da minha sogra. Ai, que mulher chata. Ai, que isso, ai, que aquilo, não gosto do meu cunhado, da minha cunhada, não gosto do sistema dele, não gosto do que tem lá. O que a minha alma está dizendo para esse marido, para esse homem? tá negando ele, né? Está dizendo para ele, você também não presta, você veio de lá. Sim. Vice-versa, quando ele olha para o meu sistema, ele começa a apontar, julgar, de novo, nós caímos no julgamento. Julgar como é o meu sistema, como é meu pai, como é minha mãe, como eu fui criada, vai dar ruim, esse relacionamento já está fadado ao fracasso. E hoje em dia, o que mais a gente vê é isso, Vanessa. É verdade. Mais a gente vê esse julgamento. E aí, quando eu posso olhar para essa família, porque nós chegamos juntos, o casamento não é só de um homem e uma mulher, é de dois sistemas também. E encontrei essa mulher da minha vida, lindo, com os olhos verdes, vou casar com ela. Não só é isso que tem no amor. Esses dois sistemas, em algum momento, precisa compensar algo. Olha que lindo. E aí, esse casal se une, só se transforma uma família a partir do nascimento dos filhos. Nasce o primeiro, o segundo, o terceiro, cada um no seu devido lugar e com a sua função. É aqui que a gente se perde também. E aí, esse filho está lá, o primeiro, o segundo, o terceiro, e esse homem, essa mulher está aqui. Quando
essa mãe, essa mulher fala mal da sogra, ela está falando mal do marido e do filho dela. Porque o meu filho é 50% de mim e Olha, 50% da família do pai. E eu não que gosto da minha sogra. forte. Aí O seu filho veio também da sua sogra, porque o seu marido veio da sua sogra e o seu filho veio do seu marido. exatamente isso, Vanessa. E Eita, olha o mais bonito. Nesse amor, essa criança vai falar assim: eu vou ser igual à minha avó. Para minha mãe aprender a amar a minha avó através de mim. hum, Olha que lindo e que forte. Por quê? Porque se eu. E às vezes a mãe fala assim: nossa, você parece a sua avó, aquela fofoqueira, ou aquela chata, ou senta direito, não se comporta assim com seu tio. Eu estou excluindo esse sistema, eu estou excluindo essa minha sogra aqui, e eu estou excluindo metade do meu filho também, que veio de lá. gente, que Que forte. fortíssimo. E isso causa o quê? Doença nas crianças, dificuldade de aprendizagem na escola. Tudo que nós estamos vendo hoje, esses sintomas, essas doenças, estão ligados a isso. Muitas possibilidades são isso. Olha isso. Por quê? Porque eu estou excluindo. E toda vez que eu excluo uma situação, que eu excluo uma pessoa, aquilo mais se aproxima. E excluir não é só as pessoas. Ah, eu vou excluir um pedaço da minha vida. Quando eu tinha 7, 8 anos, meus pais se separaram, então eu excluo esse momento porque foi muito dolorido. Eu vou trazer isso aqui para mais próximo, eu vou buscar a relação com esse mesmo sintoma, com essa mesma queixa, com essa mesma dor. E é uma ferramenta tão poderosa que, assim, para mim, quando eu fiz a primeira constelação com você, eu lembro que eu passei a ter conhecimento de muita coisa. A gente fez alguns movimentos ali que resolveu algumas coisas aqui dentro de mim, que eu passei a entender o meu lugar no sistema ali. Mas é o que você falou, é um processo, né? Mas cada dia que passava, eu ia mudando sem eu fazer nenhum esforço para mudar. Das pessoas, do meu marido virar e falar assim, uma semana depois, assim, você tá mudando muito rápido, eu não tô te acompanhando. Quem é você? Hoje mesmo em dia, ele fala pra mim, nossa, você é outra pessoa. É outra pessoa. Parece que assim, eu casei de novo com uma mulher totalmente diferente. E eu gosto muito mais da Vanessa de hoje. Eu sou muito mais, como eu posso dizer, confiante em quem eu sou, na minha essência, sabe? Em colocar aquilo que eu acredito. É muito engraçado, assim, eu lembro que, acho que tinha 1 ou 2 semanas que eu tinha constelado. Eu era uma pessoa que, se você sentasse do meu lado e começasse a falar assim, ah, eu não gosto de fulano, nossa, pra mim, ó, fulano tem que se lascar, não sei o que, não sei o que, eu ia ficar assim pra você, não faz assim, não pode, não sei o que, não sei o que. Eu era esse tipo de pessoa, que tudo eu tomava pra mim, que tudo eu queria resolver, que toda dor era minha também e tal. E a pessoa tem a história dela, eu não entendia isso. E aí, passou, uma pessoa sentou do meu lado e falou assim, nossa, eu não gosto de fulano, não sei o que, não sei o que. Eu virei e falei assim, ah, problema seu e do fulano. E virei. E aí, eu saí, eu falei assim, nossa, quem é essa? É assim mesmo, É Vanessa. uma coisa assim, eu falo que é um divisor de águas, né? Sim. Tanto que eu envio várias pacientes pra você. Tem paciente que fala assim pra mim, meu Deus, eu resolvi a vida. Quando você faz a constelação, para mim foi assim, como se meus olhos estivessem abertos. Sim. Eles estavam fechados e eles abriram ali para minha vida. Eu não enxergava a minha vida, quem era eu dentro do meu sistema. Quem era eu de verdade. Eu me comportava conforme eu achava que eu tinha que me comportar nos lugares errados que eu queria estar, ou que eu achava que eu deveria estar. Sim. É profundo demais. É muito profundo, Vanessa. E quando você fala que abre os olhos, a gente tira um véu. Pra E mim aí foi você fala, isso. uau! É E hoje, olha, eu já estou nesse É trabalho muito uau e muito choro, gente. também, Mas é muito bom, é um choro que liberta. Nossa. também. Eu já estou pode-se dizer, há 12 anos. E cada constelação feita é um encantamento para mim. Porque não Imagino. existe uma regra que cada um vai ser de um jeito. Esse campo mórfico genético que a gente fala, que é esse campo de informação que nós trazemos, ele é maravilhoso.
Ele mostra exatamente aquilo que a gente precisa ver. E de repente você fala assim, meu Deus, É bem isso. coisa É, linda. meu Deus. Meu Deus, e agora? É. Né? Daí, de repente, como você diz, passa uma Fantástico. semana, você muda seu comportamento, você fala, oi, olha a minha constelação acontecendo aqui. É, coisas que eu olhava assim, eu falava assim, gente, eu fazia isso. Gente, olha o que eu fazia comigo. Sabe, de você ficar assustada com as ações que você tinha A antes. gente dá uma paradinha mesmo, a gente fala, oi. E É sabe o que é isso? É tomar pai e mãe. uma delícia, gente. Olha, É, uma delícia, e isso recomendo. é verdade, tomar pai e mãe. É algo assim extraordinário. Eu dou aula no direito sistêmico, eu dou aula num programa de Titãs também de constelação familiares, contos de fada, porque os contos de fada também têm muito a ver com a sistêmica. E eu falo assim para eles: tomar pai e mãe 3 vezes por dia. Medicamento de uso diário. 3 O vezes que por seria dia. tomar pai e mãe? Ótima pergunta. O que é esse tomar? Porque lembra que eu disse lá no começo que obedecer é pobre, Uhum. respeitar é rico. Ai, que É o que chique. você fez. Quando você conheceu o seu lugar, encontrou o seu lugar, começou a olhar para sua mãe sem dó e sem pena e Sim, sem julgar, sim. você começa a tomar a sua mãe. É um caminho de volta de olhar para aquela mulher simples e comum como nós, que também tem as dores delas, mas que te deu algo importante, a vida. Então, primeiro, eu tomo a vida. Quando eu tomo a vida, eu tomo meu pai e minha mãe. Eu não posso tomar só um, porque senão eu fico vazia. Porque o que eu recebo da minha mãe? Da mãe a gente recebe a nutrição, a segurança, a proteção, o nutrir. A primeira nutrição fora da barriga é o Sim. nosso leite materno, é a É. nossa mãe que nos oferece. Mas aí é que está esse outro caminho também, que é bem trabalhoso. A mãe precisa liberar a gente aos 7 anos. Do 0 aos 7 anos, nós somos leais à nossa mãe. Tudo que ela fala, pensa e sente, a gente faz lealdade com ela. É lei, né? A gente não trai a nossa mãe. E, e é aí que a gente fala, conhece a mulher do pai, o marido? Você fala assim, não vai para o pai. Porque se a mãe fala assim, o seu pai é preguiçoso. O seu pai foi ruim para mim, o seu pai me traiu. O que a criança está entendendo? Papai não é bom, traiu mamãe. Mas pai não trai mãe. É. Quem Quem traiu trai é não o foi o seu marido. pai, foi o meu marido, né? E a mãe nunca Gente, fala, que o meu marido perfeito. fez isso. É, Ela o fala, meu o marido me seu traiu. pai é um chato, o seu pai tá... Tudo é o nosso pai. E a gente É. diz, o meu pai é tudo isso, eu também sou. Eu sou metade dele. Assim como o pai muitas vezes faz com a mãe, né? Sim, A sua mãe só reclama, a sua mãe... E aí, onde a criança toma dor. Eu preciso de permissão da minha mãe para eu ir para a esfera do meu pai. Dos 7 aos 14, a menina vai para a esfera do pai. Lá ela fica. Depois ela volta para a esfera da mãe para aprender a ser mulher e respeitar os homens. Homens, me olhem com amor, com as mulheres, porque aqui eu estou defendendo vocês. E se eu estou lá na esfera, muitas vezes a gente vai, a menina é mais teimosa, vai. E ela percebe que a mãe não é uma boa mulher para o pai faz esse jogo de falar mal da mãe, ela faz lealdade com o pai. Quem vai ser essa? A famosa filhinha do papai. Sim. E a filhinha do papai, ela vai ser o quê? A namoradeira, a que ganha dinheiro e não faz dinheiro, porque, veja bem, existe diferença em ganhar dinheiro e fazer dinheiro. Quem ganha dinheiro, gente? Criança. Mãe, dá R$5. Mãe, me dá R$10. E eu, às vezes, estou lá com 50 anos, Ganhando querendo dinheiro. ganhar dinheiro. Vou para o meu trabalho cobrando aquilo que eu acho que a minha mãe não me deu. Olha. E quando eu estou na esfera do pai, que eu fiz essa lealdade com meu pai, eu tiro a minha mãe. Então, você é essa filhinha, você é essa pessoa que vai ter dificuldade com o dinheiro, dificuldade com o relacionamento, porque eu não aprendi isso. O filho, geralmente, as mães não liberam para ir para a esfera dos pais. E quando não libera, eles são os famosos filhinhos da mamãe, que são os também que vão ganhar dinheiro, vai ter dificuldade de relacionamento, não vão
se ter sucesso na vida, por quê? Dificuldade de sair de casa. Exatamente. 40 Tá lá anos, com moro com o pai e a 50 anos, mãe. tá lá com o papai e a mamãe ainda. Ai, que eu cuido do meu pai e da minha E mãe, ainda né? tem essa coragem de falar assim, não, agora eu sou os Ainda pais da tem minha mãe. coragem de falar isso. Exatamente. Porque se ele fica na esfera do pai, ele vai e fica para sempre. Lá ele vai aprender a ser homem e a respeitar as mulheres. E o que nós vemos hoje? É. Muita Então, falta disso. a mãe toma essa consciência e ela libera esses filhos para ir para a vida. Porque a mãe faz o parto, ela dá o primeiro passo ali, no nascimento. O pai é o que vai fazer o segundo, que vai empurrar o filho para a vida. E, geralmente, na fase da faculdade, o que acontece? Eu gosto dessa parte também, que é bem linda. Quando a mulher ganha neném, o marido se afasta para ela aprender a função de mãe. E fica ali plantada esperando ela. E ela vai ali cuidando, essa criança vai crescendo e ela fica ali. Ela não volta para a esfera do marido. Na medida que os nossos filhos vão crescer, nós precisamos voltar para o nosso marido. Sim. E aí a gente se envolve, ele fica. Tanto é que você perguntar aqui para todas as mães, quem é mais importante para você? Elas enchem a boca e falam, Meu filho. Pronto. Já excluiu esse marido e já catou esses filhos e botou no lugar errado. Isso é uma das questões. Sim. Mas os meus filhos têm que ser mais... Mas cadê a hierarquia, a ordem de chegada? Quem chegou primeiro na sua vida? É a questão, acho que até na Bíblia fala disso, né? Quem é mais importante, o fruto ou a árvore que deu o fruto? Exatamente. Né? Como que você vai falar que o fruto é mais importante se é a árvore que deu o fruto? A árvore vem primeiro. Exatamente, é uma boa lembrança essa, muito, muito assertiva essa lembrança. Então, eu não posso, daí eu excluo o meu marido. E o detalhe, se eu excluo o meu marido, eu excluo metade dos meus filhos. Eu passei por isso, eu sou a experiência própria disso. Me separei, criei meus filhos sozinha, então eu dizia assim, sabe aquelas pessoas que falam assim, eu sou mãe e pai. Não dá para ocupar 2 lugares, gente. Isso é física, né? Não tem Agora como. até falam pai, né? Que é pai e mãe. Nossa, coitada dessa criança, quem paga o preço são os nossos filhos. E aí você acha que você está fazendo algo bom, um movimento bom, né? De proteção, de amor, que são prioridades, não sei o quê. Na verdade, Sou a você melhor mãe está do mundo. arrebentando. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu falei assim, gente, mas eu faço tudo, dedico a minha vida para os meus filhos e de repente tudo dando errado. E os filhos, quando crescem, vai se revoltar contra quem? Contra a mãe. E é inconsciente essa revolta. Sim. E às vezes a pessoa fala assim, eu não sei porquê, mas eu não tenho um bom relacionamento com minha mãe, porque eu não posso amar o meu pai, então eu estou incompleto. Eu sou só a parte boa da minha mãe que presta, do meu pai, não? E aí, como que eu fico? Porque o que eu recebo Eu não sou do só pai? metade, né? Pois não é. sou só Não, metade. e a gente fala assim, eu vou encontrar a minha metade da laranja. Não existe metade, gente. Para eu tenho que estar completo para poder encontrar alguém completo também. Se eu estou na falta, sou a metade procurando uma metade, eu vou procurar alguém que também está indisponível, que também está na falta. É um relacionamento que não vai dar certo. Olha isso, gente. É muita coisa. É muita coisa gostosa e prazerosa. E eu passo a minha vida dedicando a isso. E eu faço isso com muito amor, porque isso foi assim... um boom na minha vida, porque quando eu falei assim, meu Deus, eu sou uma mãe dedicada, cuido dos meus filhos, trabalho, faço tudo, e de repente tudo isso acontecendo, tem algo de errado, foi quando eu conheci a constelação, eu falei, não, então se é isso, e eu achava que eu fazia o meu melhor. É o tal do abrir os olhos que eu falei, né? Porque você realmente não enxerga. Para você, tá tudo certo que você tá fazendo, né? Porque você não enxerga, porque você não enxerga o sistema como um todo. Você O não amor enxerga. cego. O amor cego. Esse amor cego realmente é verdadeiro. E aí, quando eu falei, meu Deus, agora tem que fazer diferente. E aí, como você descreve, de repente, eu falo assim, nossa, olha, eu estou diferente, eu estou dando conta disso, eu não estou agindo mais assim. Meu Deus, que maravilha. Que Então, maravilha. é algo que, como eu disse, eu aposentei em 2009, final de 2009, doente. Hoje, faz o quê? Quase 16 anos. Sim. E eu não tomo um remédio, Vanessa. Olha que bênção. Eu não faço nada. Por quê? Eu fui me curar. A cura é de dentro para fora, eu falo muito isso, tanto que eu envio várias pacientes para fazer constelação com você, e aquelas que aceitam, que sentem que é o momento, volta para mim e fala assim, meu Deus, por que não fiz antes, sabe? Porque realmente a palavra assim, para mim, é libertador, é liberta da dor.
sabe? Exato. Você... E é muito lindo também que, por exemplo, quando a gente fala da nutrição, nossa primeira nutrição, depois que a gente nasce, é através do leite materno ou da mamadeira ali, o que a nossa mãe consegue dar ali. Então, é a nossa primeira nutrição fora. E quando se traz, assim, a gente fala um pouquinho dessa obesidade, da alimentação, muitas vezes, primeiro, antes disso, quero falar da lei do equilíbrio, que é equilibrar as nossas relações. Mas é só a minha relação com a Vanessa, a minha relação com a mãe, com meu pai, com meus irmãos? Não, a minha relação com o alimento. Sim. Eu dar e Ai, que receber. fantástico. É bem o que eu penso. Vamos lá. É dar e receber, certo? Então, eu tenho o meu corpo, tenho o meu espírito, meu emocional, meu mental. Eu preciso alimentar isso. Eu estou dando demais alimento para o meu corpo? Ele vai expandir. Ele não tem outra forma. Ele está gritando, mostrando algo que eu preciso ver. É a mesma coisa. Como é a minha relação com a minha mãe? Como foi essa minha primeira relação de nutrição com a minha mãe? É a relação que eu vou ter na nutrição com o alimento. Olha isso. Como foi essa... eu não fui amamentada pela minha mãe. Eu vou trazer isso daqui porque eu acho bem legal. Então, eu tinha, assim, até conhecer as constelações, tudo eu cheirava. Tudo. Principalmente de comer. Eu cheirava, se eu sentisse um cheiro estranho, eu falava, não, não come. Então, a minha mãe ficava muito brava, porque eu cresci assim. Tudo eu cheirava. E para dar para meus filhos também, eu ficava cheirando tudo. E, através da constelação, eu descobri que eu já sabia disso, como você disse. A gente é cego, não percebe. Que eu não fui amamentada pela minha mãe. Ela teve um problema aos 7 meses de gravidez, e foi bem trabalhoso isso. E eu fui amamentada por outra pessoa. Olha. Então, qual foi a ligação que eu fiz? Eu perdi o meu contato com a minha mãe e, de repente, veio o cheiro de uma outra pessoa para me alimentar. Quando criança que eu soube disso, eu tinha nojo dessa pessoa. Caramba, Lúcia. E eu cresci assim. Então, só para você ter uma ideia, até os 36 anos de idade, eu tomava remédio para engordar, porque eu era muito magra. Mas muito magra mesmo. Todo mundo dizia para minha mãe, essa pessoa não vai crescer, essa criança não vai sobreviver. Porque eu tinha nojo do alimento, do cheiro de alguma coisa. Às vezes, de fazer assim, minha mãe falava assim, isso é pecado, minha filha, não pode fazer isso. Mas eu não dava conta. Era mais forte que você. Muito mais forte. Porque você não sabia de onde vinha, né? Quando eu descobri na constelação que eu fui para um momento em que aparece isso e que eu senti o cheiro, aí eu fiz esse trabalho, esse processo que a gente fala, de acolher essa pessoa no meu coração e agradecer a ela por ter servido alimento, porque se ela não tivesse servido, como que eu iria sobreviver? Sim. Então, a nossa mãe é importante, mas o alimento também. Como foi dado esse primeiro alimento para você na primeira fase da nossa vida? Sim. A questão da compulsão alimentar também entraria aí nessa esfera da A constelação? bulimia, tudo entra dentro dessa nutrição aí. A bulimia geralmente está indicada assim, tipo assim, geralmente a gente, quando alguém vai constelar isso, que uma criança tem alguma coisa, o pai acolher essa criança no colo e a mãe dizer, eu permito que seu pai te alimente. Olha. É muito lindo. É muito lindo mesmo. É igual, muitas coisas a gente tem que liberar para o nosso marido, ser pai. Porque a Sim. mãe, ela é muito protetora. É. A mãe vai ensinar o filho a andar de bicicleta, ela fica ali arcada empurrando a criança, mesmo que tenha rodinha. O pai já não. Volta moída, reclamando de dor. O pai vai ensinar, fala para a criança, sobe, pedala. Vai. A criança Se cai, cair ele do fala, chão, não passa. levanta, vai de novo. Libera pra vida, né? Libera para a vida. Olha só. E a mãe não libera. Então, essa é a diferença. Então, nós precisamos do pai nos liberar para a vida, mas com a permissão da nossa mãe. E, às vezes, como a gente já falou aqui, uma pessoa de 40, 50 anos está preso lá ainda na mãe. Olha, gente, pra e aí você vai entendendo que tudo no seu sistema, né, na sua história, vai construindo tudo na sua vida. O financeiro, o profissional, o tipo de relacionamento que você vai ter, o tipo de família que você vai construir, né? Tudo, se vai pra frente ou não, se faz bem pra você ou não, porque às vezes a gente fica numa situação também que não faz bem pra gente, que tá doendo, que tá ruim e não entende o porquê, e não sabe o porquê. Olha,
é assunto aqui para pelo menos mais uns 2 episódios, porque eu tenho uma lista de perguntas que eu não consegui fazer para Lúcia. Mas eu acho que já deu uma clareada aí pra gente com relação que é constelação. Com certeza ela vai voltar, gente, porque tem muita coisa boa pra falar. Ainda quero saber do reiki também, que é algo que eu faço, que eu sei que é maravilhoso. Mas enfim, vamos continuar num próximo episódio. Lúcia, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar tanto conhecimento com a gente, né? Se dispor a compartilhar tanta coisa boa com a gente. Muito obrigada mesmo. Se você está nos assistindo pelo YouTube, já deixa o seu like, já se inscreve, compartilha com a amiga. Gente, compartilha, isso aqui é tesouro esse conteúdo. Também pode nos acompanhar pelo Spotify, só digitar lá TPM Essência Integrativa, vai aparecer para vocês todos os episódios, e na página do Instagram, @TPM no ar. Lúcia, deixa o seu arroba pro pessoal aí que quer te acompanhar também. Eu também quero agradecer muito esse momento, porque eu venho com muito prazer fazer isso, porque eu gosto disso. E muito obrigada, Vanessa, por esse convite. E Obrigada sempre que Nós que quiser, pode contar agradecemos. comigo. Vai ter próximo, gente, o com certeza. A gente pode falar também da constelação multiespécie, tá? Que é dos Olha, animais. Tá? Olha isso. O meu Instagram é Consteladora Lúcia de Mendonça. Pode ir lá fazer pergunta também, que eu estou disponível para responder. Obrigada, Lúcia. Muito obrigada. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.